cortar o meu telefone. Meu microfone. Bom dia, irmã Margarida. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, Tudo irmãos. bem? Então tá bom. Graças a Deus. Bom dia, irmã Graças a Mônica. Deus. Bom dia, pastor. Desculpa, eu saí fui liberar o microfone e saí do Zoom. Bom dia, graças Bom dia, paz. minha dia, irmã. irmã. Bom dia, irmã Margarida. Bom dia, irmã Bom Lígia. dia, Pai do Senhor. Amém. Bom dia, irmãs. Bom dia, Bom Mônica. dia. Bom dia, Marina. Bom dia, Lígia. Oi, Nete, tudo bem, querida? Tudo, Saudade, meu amor. saudade de tu. Eu também, mulher. Bom, de todos, né? Mas tá passando, graças a Deus, tá Graças passando. a Deus. Eu já tomei a primeira dose também. Agora estou esperando a segunda. Se Deus quiser, logo vamos poder estar todos juntos. Eu já tomei as duas já, eu e o Mário, graças a Deus. Meus filhos beleza. também essa semana já tomaram, minha filha semana passada, meu filho sexta, meu genro e a minha filha já tomaram. Algumas irmãs, minhas irmãs, meus irmãos, só faltam os sobrinhos agora. Graças a Deus. Que É bom. muito bom, né? A gente vê que está caminhando tudo, graças a Deus, né? Ok, meus irmãos, vamos dar início. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Uma alegria vê-los aqui nesta manhã. Eu vou dizer que numa manhã fria, né, porque minha casa é muito fria, mas louvado seja Deus a vida de cada um de vocês. E temos aprendido muito através do estudo da carta aos Filipenses e vamos orar para que Deus continue nos abençoando. Nós temos motivos de agradecimentos a Deus, os irmãos que foram acometidos pela Covid, todos eles já estão recuperados, que bom, né? E nós louvamos a Deus por isso. E precisamos continuar orando, irmãos, pelo Davi. O Davi continua internado. Davi é familiar de alguns irmãos da igreja. Ele continua internado. E também pelo Toninho. O Toninho é irmão da irmã Sueli Fernandes, que continua internado e precisa da ação de Deus na vida dele. E a gente deve continuar orando por essas pessoas, tá bom? Quando orar, se lembrem desses irmãos. Ok, meus queridos, vamos falar com Deus e logo após a nossa oração, nós passamos a palavra ao irmão Jonatas. Obrigado, Deus. Te agradecemos pela semana que nos deu, te agradecemos pelas bênçãos já recebidas de tuas mãos. Agradecidos somos por esse tempo aqui juntos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, pela tua misericórdia, que o Senhor continue usando a tua palavra para nos falar, para nos instruir. Use também a vida do irmão Jonatas. Use, Senhor, a vida de cada um de nós. Ó Deus, cada um de nós tem muito a contribuir para o teu reino. Ó Deus, o Senhor concedeu a todos nós dons, talentos, capacidades e queremos, ó Deus, ser usados em tuas mãos, na obra do Senhor. Queremos, ó Deus, proclamar o nome de Jesus. Queremos, ó Deus, anunciar as verdades da tua palavra e pedimos a Deus, continue nos usando. Continue despertando, Senhor, os amados irmãos. Continue, Senhor, acrescentando em nossa igreja aqueles, ó Deus, que estão sendo salvos e no nome de Jesus que eles permaneçam firmes
na tua presença, servindo sempre ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse momento aqui. Colocamos em tuas mãos a vida dos enfermos, a vida do Toninho, a vida do Davi, a vida da Kelly. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada uma dessas vidas, ó Pai. Sustenta, ó Deus, leva a cura, ó Deus, ajuda os médicos, dá sabedoria a eles no cuidado, no tratamento. Ó Deus, ajuda para que os medicamentos, ó Deus, tragam benefício à saúde dessas pessoas. Obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nesta manhã, nesse momento de estudo, como sempre tem sido. Nós oramos assim, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém, irmão Jonatas. Que Deus te abençoe. Nós estamos aí até 15 para as 11, para nós desenvolvermos o nosso estudo. Que Deus continue usando a sua vida. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe todos os irmãos nesta manhã. Nós vamos, sem demora, seguirmos o estudo que nós já estamos efetuando aí há algum tempo. Carta aos Filipenses. Irmãos, hoje nós vamos lá para o capítulo 3. Nós vamos trabalhar hoje a partir do versículo 12. Então, irmão que tem a sua Bíblia aí, abre lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14. Nós vamos ler esses 4 versículos nesta manhã, serão o objeto do nosso estudo, da nossa atenção, exposição. Então, você que tem sua Bíblia, nós vamos começar fazendo a leitura desse texto, Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Muito bem, acredito que os irmãos já encontraram aí. Acompanhem comigo, por favor, irmãos, a leitura. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém. Muito bem, meus irmãos, para nós lembrarmos o que nós vínhamos falando aqui até a lição da semana passada, nós, a partir do capítulo 3, do comecinho lá do capítulo 3 de Filipenses, nós vínhamos falando a respeito da plena confiança em Cristo, e de que a plena confiança em Cristo nos permite deixarmos de lado aquelas coisas, não deixarmos de lado, né, mas entendermos que em linha de prioridade na nossa vida estão as riquezas, né, da vida cristã que estão aqui. Nós falamos sobre cada uma delas nesse capítulo 3 de Filipenses, né? Nós começamos a nossa abordagem falando daquelas coisas que são importantes para nós, né? Nós falamos, e os irmãos fizeram uma lista, né? Daquelas coisas que são indispensáveis para a vida, né? Na saúde, a questão financeira, a família, enfim, várias questões que são importantes e pelas quais nós devemos sim trabalhar, mas que todas elas, absolutamente todas elas, ainda que muito importantes para a nossa vida, são passageiras. Tudo é passageiro, né? Quando nós pensamos na família, quando nós pensamos na saúde, quando nós pensamos nos bens materiais, quando nós pensamos no trabalho, quando nós pensamos no sucesso profissional, tudo isso, meus irmãos, é passageiro, né? E, aliás, é um passageiro muito passageiro mesmo, é como o vento, né? Porque em questão de segundos, muitas vezes a nossa vida dá uma volta e nós já não temos aquilo que tínhamos antes. Eu estava vendo esta semana
não que eu concorde muito com as coisas que ele fala, mas é um influencer aí, um youtuber aí do meio cristão, e ele estava contando a recente experiência dele. Ele tinha uma família, né? Tinha um filho, tinha esposa, e num piscar de olhos, há 3 anos atrás, o seu filho cometeu suicídio depois de um quadro de depressão muito forte, e há 2 meses atrás ele perdeu a esposa, vítima de um infarto, né? De um problema de saúde que eles nem esperavam, né? Então, veja, meus irmãos, ele tinha uma família e ele começa nessa entrevista dizendo: eu estou só nesse momento, né? Então, meus irmãos, tudo aquilo que nesta vida nós criamos um grande apego pode nos trazer tristeza à medida que nós perdemos, né? Por isso que o apóstolo Paulo, né, que é um que fala qual era a grande riqueza da vida do apóstolo Paulo, era a sua condição de judeu, respeitável, zeloso, seguidor da lei, né, um perseguidor da igreja por conta do zelo que ele tinha, né? Mas ele diz, o apóstolo Paulo, né, lá no versículo 7 do capítulo 3, né, que o que era lucro, né, o que era ganho, ele passou a considerar como perda, né, por causa de Jesus Cristo. Porque a partir do momento em que recebemos a Cristo, nós passamos a cultivar as verdadeiras riquezas da vida cristã, e dessas riquezas todas as outras vêm, né? Nunca é demais lembrarmos daquela passagem que Jesus diz, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, né, vos serão acrescentadas. Todas as coisas que nós reputamos como indispensáveis para a vida serão acrescentadas à medida que nós buscamos o reino de Deus, tá? Então, nós falamos desde lá do versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 3 de Filipenses, das riquezas, né? Quais são essas riquezas, as verdadeiras, que nós devemos cultivar, que nós devemos ter em depósito nas nossas vidas. E nós falamos na semana passada a respeito da ressurreição, né? Como sendo aí a grande bênção, né, da vida cristã, é a certeza de que ressuscitaremos um dia com Cristo e seremos transformados, né? O nosso corpo será transformado. Dito tudo isso, o apóstolo Paulo vai, e eu vou compartilhar aqui com os irmãos na tela, mas o apóstolo Paulo vai lá para o versículo 12, que nós lemos, né? E o apóstolo Paulo começa dizendo, então, não que eu tenha alcançado tudo isso, tá? Tudo isso o quê, né? Os irmãos têm lá o versículo, vamos ver se ele aparece aqui em forma de apresentação. Eu vou sair aqui, irmãos, eu não estou conseguindo colocar como apresentação. Mas lendo lá o versículo 12, né? O versículo diz assim, começa dizendo assim, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala, não que eu tenha já obtido tudo isso, esse tudo isso são todas aquelas bênçãos que nós lemos lá no capítulo 3, a partir do 7, quando ele diz assim, ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça, mas a que vem mediante a fé, a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Aí ele diz, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo mencionou esses pontos e ele está dizendo, não que eu tenha alcançado tudo isso. Tudo bem, irmãos? Então, são esses pontos que ele que ele diz, ainda não alcancei. Tá? Aqui, agora consegui.
Os irmãos estão vendo aí? Muito bem. Então, olha só, irmãos, não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, tá? Meus irmãos, eu quero aqui destacar nessa leitura que nós fizemos, nesses 4 versículos que nós lemos, o que está lá, porque essas 2 palavras são palavras-chave, né, do nosso estudo, do estudo dessa manhã. Elas estão lá no versículo 14. Ele diz o seguinte: prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio. Os irmãos estão vendo aí que estão destacadas as palavras alvo e a palavra prêmio, né? Se os irmãos se lembrarem bem, há uma passagem em 1 Coríntios em que o apóstolo Paulo fala que todos, né, nós corremos no estádio, na pista de corrida, né, buscando alcançar o prêmio. E eu gostaria de começar o estudo desta manhã, meus irmãos, perguntando o que seria este alvo e o que seria esse prêmio. Qual é o prêmio que o apóstolo Paulo espera ganhar, né, nessa corrida, nessa jornada, ou que ele diz lá no 12 que ele não obteve ainda, que ele espera alcançar? Enfim, irmãos, qual é o prêmio da vida cristã? Olha lá, o apóstolo Paulo usa as palavras alvo e prêmio. Qual era o alvo do apóstolo e que prêmio ele pretendia ganhar, irmãos? Que prêmio é esse que os irmãos entendem, biblicamente, né, falando, que é o prêmio da vida cristã? Qual é o prêmio que o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Gostaria de ouvir os irmãos primeiramente. Jonathan, Pois não? É Mônica? o prêmio para mim é o reino celestial. O prêmio para mim é estar com Cristo. Uhum. E eu creio que o prêmio de Paulo aqui, o alvo de Paulo é Jesus Cristo. O alvo de Paulo é estar no reino celestial, com Cristo. Muito bem, muito bem. Temos a irmã Mônica colocando que o prêmio é o reino celestial, é estar com Cristo. O alvo é Cristo, o prêmio é o reino celestial com Cristo, né? Muito bem, irmã. Quem mais, irmãos? O que é o prêmio? O que é o alvo? Qual é o maior prêmio, irmãos, da vida cristã? Ô, irmão Jonatas, deixa eu comentar sobre o alvo, e agora você fez a pergunta sobre o prêmio, né? Assim, numa visão prévia até, eu diria que o alvo realmente é esse aperfeiçoamento em relação à nossa vida em Cristo. Eu acredito que esse alvo, dentro desse contexto que ele escreve aqui, seja este aperfeiçoamento em Cristo, ou seja, a minha vida em relação a Cristo, a minha conduta, a minha atitude, o meu desejo de servi-lo, de honrá-lo, esse aqui deve ser o alvo do apóstolo Paulo, buscar esta perfeição. E eu penso que todos nós, cada um de nós lutamos com muitas coisas. Nós lutamos em relação à velha natureza, nós lutamos em relação àquilo que a palavra define como carne, né? Ou seja, os desejos anteriores. Temos duas naturezas, né?
E a gente luta, nós lutamos constantemente. A gente olha para a palavra e em determinados momentos nós encontramos: buscai com zelo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, eu acredito que posso estar errado, né, dentro daquilo que você vai desenvolver depois, mas eu acredito que o alvo do apóstolo Paulo aqui seja este aperfeiçoamento, ele buscar este aperfeiçoamento e, de alguma maneira, de alguma forma, ele ser encontrado em Cristo, no serviço do Senhor, tendo a sua vida na mais alta atitude de busca, de submissão, de obediência, de serviço, de abnegação, do carregar a cruz dia após dia, do negar-se a si mesmo. Penso eu, tá bom? Eu sempre digo que espero os irmãos comentarem para depois eu comentar. Mas talvez você direcione para outra linha, mas eu penso que seja realmente isso. Bem, o alvo, né? Eu não falei sobre o alvo, né? Então, o alvo aqui que o pastor Prêmio. traz. Alguém pediu? O Jonathan. Pois não. Jonathan? Oi, tô ouvindo, irmã Mônica. Eu não sei, eu só gostaria de saber se para todo mundo, para todos, o áudio está cortando, porque tanto o seu como o do pastor, o áudio corta por diversas vezes. É só no meu aparelho? Eu tenho que ajustar alguma coisa aqui ou o áudio está normal? Olha, irmã, para mim, eu estou ouvindo a irmã bem, ouvi o pastor bem também. Não sei se... Tá, eu vou ajustar aqui, que no começo eu não peguei a voz do pastor e também a sua foi interrompida. Eu vou ajustar aqui, então. Tá jóia, irmã. Às vezes Jonatas. é a conexão, o local. Alguém pediu a palavra? Sou eu, Jonatas, a Kedma. Oi, Kedma, bom dia. Bom dia, irmãos. Irmã Mônica, eu acho que a nossa região aqui, que a minha internet também está meio complicada, né? Acho que o Jonatas e o pastor estão um pouquinho mais distantes. Mas, Jonatas, eu gostaria só de contribuir, quando eu penso na questão, e estava aqui meditando, Jesus ele já nos garantiu a salvação pelo sacrifício dele. Então, é certo o céu para nós, por Cristo Jesus. Porém, ele nos deixou com uma tarefa de viver aqui a cada dia, né, mediante as aflições deste mundo. Então, eu penso assim, o nosso alvo, já temos algo que ganhamos, mas o nosso alvo que nos motiva, quando a gente fala de empresa, quando a gente quer conquistar alguma coisa, então a gente determina uma meta ou um alvo. Então, assim, o alvo é o céu, já ganhado para nós, mas o alvo que nos motiva, onde nós queremos chegar, eu entendo que seja, então, o alvo céu. E o prêmio é a alegria. Na semana passada a gente falou da questão da vitória no corpo, né? A alegria de vencer esse período até o alvo, até o céu, vencer no corpo, vencer mesmo com as nossas dificuldades, a nossa humanidade, mediante a ajuda, né, do nosso próprio Deus, vencer a cada dia. Isso, no final, é um prêmio, né? Quando a gente fala assim, glória a Deus, consegui, cheguei no alvo. E esse prêmio, essa alegria, né? Esse sentimento de ter conquistado. Então, não sei se me fiz entender bem, mas existe algo ganhado, mas é o nosso destino, é o nosso alvo, que é o céu, e o prêmio eu entendo que é esse regozijo, essa alegria de vencer, em carne, tudo aqui que nós passamos dia a dia. Muito bem, irmãos. Uma coisa que eu acho interessante, né, é que, pastor,
Às vezes eu acho que eu nem vou dar mais aula, não, porque os irmãos, eles matam assim. Na primeira semana passada, o pastor deu uma palavra e já finalizou a aula, né? E hoje os irmãos estão fazendo a mesma coisa, né? Inclusive a Kedma usou uma palavra, uma expressão agora, né? Que eu trabalhei muito, pensei muito sobre ela, né? Olha só, trabalhei muito sobre essa. A salvação nós já temos, né? E por que eu digo que os irmãos estão indo muito bem, graças a Deus e glória a Deus por isso, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós confundimos, né, o prêmio com salvação, né? Quando nós lemos tanto aqui, né, em Filipenses, quando nós lemos lá em Coríntios, né, o Paulo falando de prêmio, fala de coroa, né? Nós confundimos isso com salvação. E a irmã, ela trouxe uma expressão que explica bem isso. Não, na verdade, a salvação nós já temos, né? Mas eu gostaria de trabalhar mais aprofundadamente, mas, basicamente, meus irmãos, tudo que os irmãos falaram, os irmãos vão observar aí, é exatamente isso, tá? Que nós pensamos, né? E muito bom, porque quando nós lemos, às vezes a gente, inclusive em alguns autores que eu pesquisei, né? Eles colocam essa palavra prêmio, né, que o apóstolo Paulo vai usar aqui no versículo 14, como salvação. E, na verdade, entender isso como salvação leva a alguns equívocos, né? Mas que bom que os irmãos certamente não cometerão esses equívocos, porque os irmãos já estão bem instruídos aí. Graças a Deus, eu quero acreditar que isso é EBD, viu? Os irmãos firmes em EBD aí, lendo os textos, aprendendo, estão ficando craques aí, está na ponta da língua, estão afiados, graças a Deus, né? Mas vamos lá, meus irmãos. Olha só. A palavra alvo, né, vem do grego escopo, ou stokos, né? Tá ali a forma, né, a escrita dela no grego, que eu coloco só por graça, né, meus irmãos, porque se eu achar essa palavra em algum lugar, eu não vou saber o que é, mas acho interessante, né, porque o alfabeto grego ele é diferente, né, do nosso. Inclusive a acentuação, quando os irmãos veem ali um acento, ele não tem o mesmo significado que tem para nós, né? Mas a palavra escopo, que vem, né, do nosso português, a gente usa essa palavra escopo também, mas é o local onde se deve acertar, né? Onde a flecha deve acertar, né? Essa era a ideia que o grego tinha quando ele pensava em alvo, né? Quando o flecheiro ele atirava, ele olhava, né, para onde ele deveria atirar, e aquele local onde ele deveria atirar era o alvo dele. Então, veja só, o olhar do flecheiro, a direção, o posicionamento do corpo, todo se movia em função do alvo, do lugar onde ele quer acertar. Veja só, meus irmãos, é muito interessante que quando nós fazemos alguma coisa na vida, né, tudo tem de ter um objetivo. Nós temos que pensar onde nós queremos chegar com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos, enfim, em tudo que nós, absolutamente tudo que nós fazemos tem um objetivo. Até quando eu como, meus irmãos, eu tenho um objetivo. Eu como para matar a minha fome, eu como para satisfazer, né, o desejo que eu tenho daquele alimento, a sede, a mesma coisa. Enfim, quando eu caminho, quando eu levanto, quando eu me deito, tudo isso tem uma razão. E a vida cristã não é diferente, meus irmãos. Nós temos que entender que tudo o que nós fazemos tem um alvo, tem uma direção. A direção para onde nós temos de seguir. Há alguns anos atrás, já muitos anos atrás, na verdade, talvez alguns irmãos se lembrem dessa história. Numa corrida da São Silvestre, aqui em São Paulo, tinha um rapaz, ele era um brasileiro, e ele estava na frente, irmãos, correndo, e já um certo ponto, assim, já não havia mais como ser alcançado. Ele era o primeiro colocado, né, na prova, né? E no finalzinho ali na Paulista, né, onde conclui, né, a prova começa ali na Avenida Paulista e termina ali na Avenida Paulista, em algum momento ele se confundiu,
com o caminho que ele tinha de seguir, porque ele tinha que fazer uma espécie de curva, alguma coisa assim, né? Ele tinha que virar, e ele, ao invés de virar à esquerda ou à direita, né? Não sei, ele continuou em frente, né? Ele, não sei se ele estava muito nervoso ou ele estava muito feliz com o fato de ele já estar. Faltava poucos metros para ele concluir a prova, né? E ele continuou quando ele deveria virar, não é? E o que acontece, né? Quando ele se deu conta, né, de que ele estava indo no lugar errado, né, o corredor de trás já o havia ultrapassado. E olha, irmãos, ele fez muito esforço, mas ele não conseguiu alcançar o corredor de trás e acabou ficando em segundo lugar na prova, o segundo ou terceiro, uma coisa assim, né? Então veja, meus irmãos, há uma outra também falando de corrida, os irmãos dessa vão se lembrar daquele corredor brasileiro, o Edson Cordeiro, que estava correndo, né, lá nas Olimpíadas, eu não lembro se era eu não me lembro exatamente qual das edições das Olimpíadas eram, né? Acho que era na Grécia. E ele estava correndo e de repente saiu um cara do meio da torcida lá. E é interessante, se você olhar o vídeo disso daí, a primeira coisa que ele faz, né, o Edson Cordeiro, né, não sei se é Edson Cordeiro, não sei se é esse nome dele mesmo, né, mas é alguma coisa Cordeiro, Vanderlei Cordeiro, alguma coisa assim, Cordeiro, né, e ele tá ali seguindo em frente, ele estava muito na frente também, e quando esse rapaz, cidadão, veio em direção a ele, o que ele fez? Naturalmente, né, que todos nós faríamos. Ele vira, ele começa a olhar para o cara, né? Porque o cara está vindo na direção dele, né? E aí, então, ele perde totalmente o foco da prova, né? Veja, meus irmãos, que não foi muito tempo, né? O rapaz foi lá, segurou ele, né? E nem foi por tanto tempo assim, mas ele perdeu tanto o foco da prova que ele não conseguiu mais voltar para a primeira colocação e acabou ficando em terceiro, pegou a medalha de bronze. Lógico, ficou muito conhecido, foi muito aplaudido e tal, mas não chegou em primeiro lugar. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que na vida cristã nós precisamos saber exatamente qual é a razão do que nós estamos fazendo, para onde nós estamos indo, o que é que nós queremos alcançar. O alvo, meus irmãos, e nós vamos ler uma passagem que diz isso, é Jesus Cristo. Se nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós perdemos a direção e nós podemos, por mais esforço que nós estejamos fazendo, por mais brilhante que esteja sendo a nossa corrida, a nossa trajetória, se nós sairmos do alvo, da direção correta, nós vamos perder, tá? Olha só o que diz o texto, né? Aliás, está aqui, né? Alvo é a direção que devemos dar para a nossa vida. É para onde devemos olhar enquanto caminhamos a jornada da vida, né? Aquilo que o pastor falou, né? Da nossa caminhada, da nossa jornada, né? Mas tudo isso com foco, né? Veja, meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos a Deus, quando nós vamos aos cultos, quando nós nos empreendemos no trabalho, nós temos que ter o olhar, a direção voltada para Jesus Cristo, né? Ele é o nosso alvo. Se nós fazemos todas essas coisas, mas sem o foco correto, nós perdemos, tá? Nós estamos perdidos, né? Veja só, meus irmãos, os irmãos se lembram daquela passagem que Jesus está falando, né? Com aqueles dois grupos, né? É uma visão escatológica e um dos grupos vai dizer: Senhor, em teu nome nós oramos, em teu nome nós profetizamos, em teu nome. Então veja, eles estão fazendo coisas, né? Que aparentemente dizem respeito à jornada cristã, mas o foco daquilo não era Cristo. O foco daquilo, muitas vezes, são eles próprios. O foco daquilo é agradar as pessoas. O foco daquilo é alcançar algum tipo de vantagem pessoal. Enfim, sem foco, a nossa jornada não tem sentido. Então, nós devemos dar foco ao que nós fazemos. Tudo que nós fazemos na nossa vida cristã, inclusive todas as coisas que nós lemos lá nos versículos anteriores, elas têm de estar olhando para Jesus Cristo, tá? Que é o texto que nós já conhecemos, é um texto bastante conhecido, que diz: tendo os olhos fitos em Jesus, Hebreus 12, 2, autor e consumador da nossa fé. Ele, né, Jesus, para quem nós olhamos,
pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, é o foco, né, da nossa jornada, do nosso aperfeiçoamento, é Cristo. Nós devemos pensar que aquilo que estamos fazendo agrada a Cristo. Esse é o nosso alvo. Nosso alvo é agradar a Jesus Cristo, é ser encontrado em Jesus Cristo, ser aperfeiçoado em Jesus Cristo, né? Alcançar, né? Há um dos autores que nós estávamos lendo aqui que diz a perfeição, mas a perfeição é mediante ou diante dos olhos de Jesus Cristo. Por quê? Veja, meus irmãos, né? Até ser perfeito, né, no nosso mundo é relativo, né? No nosso mundo, não no mundo do reino de Deus, né? Mas no nosso contexto mundano, até a perfeição é algo algo relativo, né? Porque, veja bem, você pode pegar aí um empresário, né, de sucesso, milionário, né? E você vê que essa pessoa dá palestras, né, em todo lugar, dizendo como eu alcancei, eu era pobre, eu comecei a trabalhar, e aí então eu fiquei rico, e agora eu sou rico. E você olha e toma aquilo como espelho para a sua vida, né, e quer fazer aquilo. Aquilo se torna o modelo da sua vida, porque você diz que aquilo é o ideal. Mas veja, meus irmãos, quando nós saímos desse contexto do mundo, né, e vamos para o contexto de Cristo, nós sabemos que você trabalhou a vida toda, você alcançou, você tem aos olhos do mundo empresarial, você é perfeito, mas aos olhos de Deus, não. Por quê? Porque as suas riquezas, a sua prosperidade não poderão comprar um dia sequer de vida a mais para você, tá? Nós falávamos há algumas semanas aí daquele ator que faleceu recentemente aí, né, o Paulo Gustavo. Mas ele teve acesso ao que há de melhor na medicina, não obstante, não pôde garantir a própria vida, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, não sei se os irmãos se lembram, houve uma eleição muito curiosa aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, para o Senado, que havia um candidato, eu sempre votei nele, né? Posso falar que ele já morreu, né? Que é o Romeu Tuma, né? E eu me lembro que naquela eleição ele não aparecia. A última eleição dele, né, que ele concorreu, ele não aparecia nas propagandas, era tudo gravado, né? E o Romeu Tuma estava internado no Hospital Sírio-Libanês e a família dele pagou, se eu não me engano, acho que R$500 mil na época, já faz alguns anos, né? Por um coração artificial, né? Veja, irmãos, R$500 mil é muito dinheiro mesmo. Pagaram R$500 mil e ele, na verdade, irmãos, estava concorrendo na eleição e ele, tecnicamente, nem estava vivo mais, né? Mas foi candidato até o último momento, né? E dizem que depois de ter implantado esse coração artificial nele, ele viveu mais 12 dias, se eu não me engano, 12, 15 dias, poucos dias ele viveu, né? E é engraçado, irmãos, não tem devolução, né? Não dá para devolver o coração, falar assim, não funcionou, estou devolvendo, né? Simplesmente o dinheiro foi gasto, né? E ele ainda assim perdeu a vida, né? Então veja, meus irmãos, aos olhos da nossa percepção mundana, né? Você ter condições de proporcionar para si boa saúde é algo absolutamente ideal. Mas não é o ideal diante de Deus, né? A perfeição, então, quando nós buscamos a perfeição, ela deve ser sempre focada em Jesus Cristo. O que é que Jesus Cristo espera de mim? E isso, então, é o meu alvo, é aquilo que eu vou fazer. Tudo que eu vou fazer, toda a direção que eu vou dar à minha vida, o esforço que eu vou fazer em direção a esse alvo. Pensando novamente em corrida, meus irmãos, existem várias modalidades de corrida, né? Por exemplo, os irmãos já devem ter visto aquele corredor jamaicano, se eu não me engano, que é o Usain Bolt, né? Que é o homem mais rápido do mundo, né? É interessante, irmãos, que o Usain Bolt ele corre os 100 metros rasos, os 50 metros rasos, e realmente, mesmo, o homem dispara, que misericórdia, né? Quando ele deu a largada, o homem já está lá, né? Eu uma vez fui fazer isso aí, né? No exame que eu fiz para a polícia, tinha a corrida de 50 metros.
deu a largada, meus irmãos, eu abri cada buraco no chão de tanto cavaco que eu catei, correndo ali, tropeçando para todo lado ali. Cheguei, irmão, cheguei, mas foi feio, né? Não foi uma cena bonita. Só que se você pegar esse mesmo rapaz, né, que é um especialista aí nesse tipo de corrida, e colocar ele para correr uma maratona de 40 quilômetros, ele já não tem o mesmo desempenho. Por quê? Porque lá o tipo de esforço que se exige é diferente, né? Você não pode sair correndo, ele não aguentaria certamente correr 40 quilômetros naquele ritmo, né? Então veja que dependendo do alvo, dependendo de como é a jornada, você tem que ajustar o seu comportamento, você tem que ajustar a forma como você corre. E na vida cristã é assim. Nós temos que entender a nossa jornada, onde está Cristo nessa jornada, e temos que ajustar o nosso comportamento, a nossa forma de correr. Tá bom, meus irmãos? Esse é o primeiro ponto, é o alvo, tá? Vamos lá para a palavra prêmio, né? Até aqui, irmãos, tudo bem, né? Se os irmãos quiserem comentar, até concordando ou discordando, fiquem à vontade, tá bom, meus irmãos? Mas até aqui tudo bem? Muito bem, então, meus irmãos. Prêmio, a palavra prêmio vem do grego vraveio, né? Ou braveio, né? Que significa literalmente recompensa, né? Tá? É aquilo que se ganha por algo que você fez, tá? Prêmio é a recompensa que recebemos pelo início da jornada cristã e por nos mantermos nela, seguindo na direção correta. Então, veja só, eu iniciei a jornada, tá? Comecei a correr, segui na direção correta, fiz o esforço correto, adequado, né? E ao final dessa corrida, eu receberei o prêmio, a recompensa, o troféu, tá? Muitas pessoas, irmãos, vão dizer que prêmio, quando eu leio a palavra prêmio no Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, eu estou falando de salvação. E é um equívoco nós falarmos assim, embora seja assim, não estou colocando isso como ponto de vista, mas os irmãos podem discordar. Eu, por exemplo, tenho um autor que eu sempre uso para a escola bíblica dominical, e ele diz que é salvação, né? Então, e é complicado para a gente, né, nós meros mortais, discordarmos, né, de um autor consagrado e tal, né? Mas às vezes eu olho e não consigo concordar com essa visão. Mas se os irmãos tiverem uma visão diferente, alternativa, vamos falar sobre isso. O prêmio seria salvação? Os irmãos já falaram sobre isso, mas vamos aprofundar. Por que não, né? Porque veja bem, meus irmãos, recompensa pressupõe merecimento. E a salvação não nos é dada por merecimento, mas por graça, que é o favor imerecido, tá? Então veja só, meus irmãos, quando eu leio aqui nessa passagem, no versículo 14 do capítulo 3 de Filipenses, a palavra prêmio, eu não posso confundir isso com a salvação. Veja o que a irmã Kedma falou. Ela diz assim: a salvação nós já temos, tá? E quando eu falo em prêmio, eu falo em recompensa, eu penso sempre em algo que eu fiz para alcançar, né? Então, o corredor, né? Ele se preparou bem e, portanto, ele merece aquele prêmio. Nós, meus irmãos, não nos preparamos para a salvação. A salvação nos é oferecida gratuitamente pelo Senhor. E esse gratuitamente quer dizer, não merecemos essa salvação. E o texto, né, meus irmãos? Se algum irmão puder abrir para nós, é o texto lá de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. É um texto também bastante conhecido nosso, né? E nos ajuda a entender isso, né? Que a recompensa não é salvação, porque salvação não é recompensa. Pode ler, irmão.
Pode ler, irmão? Pode ler, irmão Neri. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, de vocês, é dom de Deus. Muito bem, irmão. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, nos é dado sem que nós tenhamos pedido, sem que nós tenhamos merecido, sem que nós tenhamos sequer buscado, tá? Meus irmãos. Então, por isso mesmo é que eu não posso nunca, meus irmãos, tratar a salvação como um prêmio ou como uma recompensa, tá? Por quê? Porque isso nós recebemos gratuitamente, sem merecimento, sem termos feito esforço. Aliás, meus irmãos, o nosso esforço, né, perante Deus nada vale, né? Há uma passagem, se eu não me engano, no profeta Isaías, né, que diz assim, que depois do servo ter feito tudo, né, como o seu senhor o chamará? De servo inútil, né? Porque fez somente aquilo que tinha que fazer, né? O meu pai conta de quando ele trabalhava numa tecelagem, né? E quando eles erravam lá uma peça, né, de tecido, tinha um revisor que chamava, né? E dava bronca. Tem até uma história interessante, né? Que a minha mãe, sem conhecer meu pai, trabalhava na mesma empresa, né? E a minha mãe era revisora, né? E minha mãe chamou várias vezes o meu pai para dar bronca por conta do pano mal feito lá, ou que estava errado, né? E sem saber que um dia se casaria com esse homem, né? Nem conhecia ele, né? Foram saber um do outro depois de casados, contando a história, né? De que trabalharam na mesma tecelagem, né? E aí falou, você que era então o João, né? Que ela chamava para dar bronca por conta do tecido. E aí o João falou que, meu pai, né? Que ele uma vez foi discutir com o chefe, quando eu faço certo, ninguém vem elogiar. E aí o que o chefe respondeu? Quando você faz certo, você faz aquilo que você tem de fazer, né? É para isso que você é pago. Então você não espere elogio por fazer aquilo que você tem de fazer. É o mínimo, né? Elogio você receberia se fizesse algo muito melhor do que o que se espera de você. E, na verdade, meus irmãos, a nossa vida cristã é assim, a gente tem que ficar feliz, né, quando a gente consegue fazer o que a gente se espera de nós, né, porque dificilmente nós conseguimos fazer a mais. Mas nós devemos buscar fazer a mais, né? Tudo isso eu estou falando para dizer o seguinte, irmãos, não existe méritos na salvação, tá? Segundo ponto, meus irmãos, aqui, porque nós dizemos que o prêmio lá do texto do versículo 14 não é salvação, é porque recompensa pressupõe algo que foi feito para que fosse merecido, e a salvação não é por obras, né? Então veja só, se eu penso em recompensa, eu penso que eu fiz alguma coisa, né? E por isso mereci aquilo. Então veja só, o atleta, vamos usar muito essa figura do atleta, ele treina muito, né? Passa horas treinando. O músico, ele passa horas treinando, estudando. Uma vez eu vi uma entrevista de um pianista no Jô Soares, né? Que ele dizia assim, eu sou um pouco displicente no estudo, eu só estudo 6 horas por dia, né? Eu falei, meu Deus, se 6 horas por dia displicência, né? Eu então sou um completo, nem posso considerar, por quê? Porque a gente não gasta 6 horas estudando quase nada, né? Então veja, meus irmãos, a recompensa, né, por esse esforço, por essa prática, né, de treino, por essa prática de estudo, no caso do atleta, a vitória, o resultado, né? No caso do artista, né? É o bom desempenho dele lá na sua área, né? De arte. Enfim, são obras que ele pratica que o levam a alcançar alguma coisa. E nós entendemos, né? Que as nossas obras, irmãos, não poderão ser usadas como meio de troca para a salvação. A salvação não é dada por obras. E o texto, né, está aí no mesmo local, né, Efésios no capítulo 2, só que no versículo 9, onde nós lemos que o irmão Neri leu lá
isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua, o apóstolo Paulo, lá em Efésios 2:9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, não podemos nos chegar diante de Deus lá naquele grande dia do julgamento e dizer: Senhor, abre as portas do céu para mim, porque eu fui bom e leal, merecedor, eu fiz isso, 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 isso e aquilo, tá? Porque o que nós fazemos, irmãos, nada é perante tudo aquilo que Deus é e faz para nós, por nós e através de nós, tá bom? E por último, meus irmãos, nós entendemos o seguinte, que a salvação não é o ponto de chegada da vida cristã. A salvação é o ponto de partida. E isso disse bem quando a irmã Kedma falou que nós já temos a salvação. Então veja só, meus irmãos, quando recebemos a salvação, nós começamos a trilhar a jornada. Nós trilhamos a jornada cristã porque recebemos a salvação, né? A jornada é uma decorrência da salvação. Nós não esperamos alcançar a salvação, nós já temos a salvação e é essa salvação que nos move, então, a seguirmos a jornada. Se nós voltarmos lá para o texto de Filipenses, no versículo 12, né? O que o apóstolo Paulo vai dizer? Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Presta atenção. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Tá? Então, pela razão ou para o fim de ser aperfeiçoado em Jesus, eu fui alcançado por ele. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que eu prossigo porque eu já fui alcançado por Jesus Cristo. Então, a salvação é o start da vida cristã, tá? É o início de tudo. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, meus irmãos, porque há muitas pessoas que entendem que uma vez tendo... eu uma vez salvo, para sempre salvo, né? Então, tá tudo certo comigo, eu já recebi a salvação. Então, tá tudo certo, eu não preciso me empenhar em mais nada. Está errado, meus irmãos. A salvação é o ponto de partida. Você recebe isso muda a tua vida, né? A salvação muda as nossas vidas, e a partir do momento que as nossas vidas são transformadas, nós iniciamos, então, uma jornada de aperfeiçoamento, né? De mudança, de transformação, até chegarmos, né, à estatura do varão perfeito, né? Que o apóstolo Paulo nos fala, até chegarmos realmente a sermos encontrados em Jesus Cristo. Então, a salvação é o ponto de partida de tudo isso, né? Tem até uma passagem, né, que o apóstolo Paulo vai falar, se eu não me engano, é em Filipenses mesmo, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu não vou me lembrar, meus irmãos, mas o texto diz, né, em Filipenses, que nós devemos... como diz, aperfeiçoar a nossa salvação, né? Como se ele quisesse dizer assim, olha, acrescentem à sua salvação, né? Aperfeiçoem isso que vocês já receberam, esse chamado, né? Porque a salvação, meus irmãos, é um chamado para a vida eterna. Então nós temos que seguir, trilhar esse caminho em direção a ela, né? E isso então nos tira de uma zona de conforto, né? Irmãos, porque nós temos um grande problema com isso, né? Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos anos da nossa vida cristã praticamente sem evoluir, né? Como pessoas, como seres humanos, como crentes, no conhecimento da palavra, na espiritualidade, né? Às vezes eu fico muito chateado, irmãos, quando nós vemos pessoas que já têm uma certa trajetória na vida cristã e não têm conhecimento, não têm entendimento da palavra. Eu até brincava, né, no tempo lá da classe da juventude, né, que às vezes a gente lê um versículo, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aí o pessoal olha assim, nossa, que versículo lindo, né, que palavra linda, né, isso está na Bíblia, né. E é verdade, meus irmãos, nós estamos vivendo eu não estou falando de juventude, eu estou falando de geração, que inclui todos nós, né?
novos e velhos, né? Uma geração que não busca aperfeiçoamento na palavra, uma geração que não melhora, né? Depois de conhecer a Cristo, não melhora, continua igual. Tantas pessoas que eu conheço, irmãos, que vão para a igreja, que são, inclusive, zelosos, né, na sua vida religiosa, mas que nem acham necessário, né? Eles entendem, eu estou salvo, né? Então, ele vai para a igreja, ele tem uma oração lá, ele se emociona ali num culto, mas quando ele vai viver o seu dia a dia, semana, é exatamente igual, é tal e qual a vida anterior, né? Como dizia um advogado no escritório onde eu trabalhei, né? Quando eu fiz estágio, né? Era um advogado famoso, advogado de celebridade, né? E na virada do ano, tal, a gente teve um período de férias, né? E nós voltamos, aí eu fui cumprimentá-lo, ele era um senhor já bem idoso. E aí, doutor Paulo, como foi o seu Réveillon, né? A sua virada de ano? Aí ele disse assim para mim, né, ele era meio italianão, assim: olha, Jonatas, para mim, o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro foram tal e qual, né? Quer dizer, foram exatamente a mesma coisa, né? Um dia foi quinta, outro dia foi sexta, né? Ou foi sábado ou foi domingo, não teve mudança nenhuma no dia, né? Então, às vezes, a nossa vida é assim, meus irmãos, vira ano, sai ano, a nossa vida é tal e qual, né? Devemos alcançar, então, o aperfeiçoamento da vida cristã. Né? Jonatas, Pois não, irmã Kedma? se eu puder só, achei bem interessante, enquanto você falava, eu olhei o significado da palavra prêmio, e dentro do significado tem galardão. A Bíblia, ela cita a questão de galardão, e isso ajuda a gente a entender mais ainda a questão de uma certa diferenciação entre a questão mesmo da salvação que você estava explicando, que já é garantida, e o galardão, que a gente também, a Bíblia cita que nós iremos receber galardões. E aí eu fui para o significado de galardão, e dentre algumas outras palavras tem glória. E aí no texto de Colossenses 3:24, fala assim: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, assim, aí eu troquei, sabendo que recebereis do Senhor a glória da herança, porque a Cristo o Senhor o servis. Então, assim, vai ficando clara essa questão de que a salvação, necessariamente, ela já realmente é nossa, e nós receberemos glória, e realmente a gente até canta, né? Ou fala, tem outros versículos que falam da questão que lá nós receberemos, né? E ainda tem outras coisas que aí eu não sou, assim, muito entendedora disso, vocês podem acrescentar. A gente tem textos que falam que nós vamos ter coroa, vamos ter pedras nessas coroas, né, galardões e tal. Então, assim, é muito interessante de nos aprofundar para depois nós entendermos como vai ser maravilhoso lá, né? Realmente aí a gente vai para aquele versículo que fala que é mais do que o nosso pensamento já pôde imaginar, o que nós receberemos no céu, né? Além da salvação, que realmente já é tudo hoje para nós, né? Então, é só uma palavra aí para acrescentar. Bem, né? E, inclusive, nós vamos falar sobre isso, né? Porque se a salvação, se o prêmio, né, que nós estamos falando não é a salvação, o que é então, né? E a irmã falou do galardão, né? Embora dentro, né, do Novo Testamento, quando nós falamos em galardão, isso nos indique muitas coisas, e até para nós inatingíveis em termos de pensamento, de conjectura humana, né, que nós vamos ter no reino dos céus, há duas coisas que são muito certas aqui quando nós falamos em galardão. E aqui até uma das coisas nós vamos reportar uma fala da irmã Mônica no começo, né, que é o reino dos céus, né, a presença eterna, desfrutar da presença eterna de Jesus Cristo, do Senhor de Jesus Cristo, né? A irmã Mônica falou isso na sua fala, no início da aula, né? E veja só, nós falamos um pouco sobre isso na semana passada, né?
Duas coisas que são certas, irmãos, que nós não temos ainda, embora sejamos salvos, né? Mas nós não temos ainda, e que alcançaremos como prêmio pela nossa vida cristã, é isso que nós temos aqui, a incorruptibilidade. Olha, tive que treinar para falar essa palavra, hein, pastor? Incorruptibilidade do novo corpo recebido na ressurreição e na ascensão, tá? Falei ressurreição e ascensão porque nós vamos ler nessa passagem que alguns de nós poderão ter a aventura de não passarmos pela morte, né? Cristo voltará e então teremos a aventura de não passarmos pela morte, seremos transformados, tá? Então alguns morrerão e ressuscitarão e alguns serão transformados, mas todos passarão por isso, né? E o texto que eu gostaria de ler com os irmãos, texto magnífico, maravilhoso, o texto de 1 Coríntios no capítulo 15, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 ao versículo 54. Irmão que tiver a sua Bíblia, né? Primeiro Coríntios 15, 52 ao 54. É para alguém ler, Jonatas? Eu lerei aqui, estou vendo os irmãos já. Tá. Eu vou confessar uma coisa aqui. O meu norte é o irmão Neri. Quando eu vejo que o irmão Neri achou, eu já sei. Todo mundo também, eu olho assim, pressuponho que todos acharam, tá? Que ele está aqui, o que aparece primeiro aqui para mim. Então, irmão Neri, eu vejo o senhor procurando aí. O irmão Neri já achou, então todo mundo já achou também. Nem que não tenha achado, né? Mas vamos lá. Olha só o que diz essa passagem aqui no 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 54, até o 54, ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, né, os que estivermos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Amém, irmãos? Então veja só, que texto lindo, maravilhoso. Vai também dentro do que a irmã falou, a irmã Kedma, falando sobre essa vitória, né? A superação de todo mal, a superação da morte, a superação da enfermidade, a superação de tudo aquilo que nos traz tristeza, decepção para a vida. Aqui, irmãos, está. E é aquilo que é o prêmio que alcançaremos, irmãos, quando Jesus Cristo vier, tá? É o prêmio da vida eterna, está aqui. O nosso corpo transformado, né, de um corpo falível, corruptível, para um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo que recebeu verdadeiramente a glória do Pai, né? E a superação de tudo aquilo que o pecado trouxe, todo o mal que o pecado trouxe para o mundo, né? Que é a morte, que é a tristeza, a dor, tudo isso aqui vencido a partir daquele momento em que Jesus Cristo volta e vem buscar o seu povo, tá? Então essa é a passagem aqui, é isso que nós esperamos. Nós não alcançamos isso ainda, meus irmãos. Nós não alcançamos esse prêmio ainda. Mas nós temos que trabalhar, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, né, no capítulo 3, a partir do versículo 12, que é a razão, esta é a razão do nosso empenho, do nosso esforço, é para isso que nós devemos nos aperfeiçoar, para alcançarmos esse prêmio aqui, a incorruptibilidade, tá bom? Que é a transformação do nosso corpo, é a superação
da dor, da enfermidade, da superação do mal, tá bom? E o segundo ponto, meus irmãos, que também é galardão, que esse nós vemos certamente dentro da palavra de Deus, né? Que está ali dentro do que a irmã colocou, a irmã Mônica, no início, né? É a garantia da vida eterna plena na presença de Deus. É isso que a irmã falou no começo, é ter a certeza de que nós estaremos continuamente na presença de Deus e do seu Filho, né? Na glória, nos céus, né? Porque hoje, meus irmãos, a presença que nós temos, né, de Deus na nossa vida é sentida, nós sentimos a presença de Deus, né? Mas nós não vemos a Deus, né? Nós não tocamos o Senhor, né? Nós não falamos com Ele face a face, né? Nós dependemos da ação do Espírito Santo na nossa vida para termos, né, sentirmos a presença de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo precisa nos ajudar, porque nós nem sequer sabemos, né, diz o apóstolo Paulo em Romanos, nem sequer sabemos orar como convém, né? Mas o Espírito Santo intercede por nós. Então nós estamos numa condição ainda, meus irmãos, de distanciamento, né, em relação ao Senhor. Mas aqui nessa passagem que também é conhecida de nós, Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 3, também é uma passagem, eu vou ler aqui para os irmãos, e assim nós vamos também concluir a nossa lição de hoje, né? Evangelho de João 14, dos versículos 1 a 3, que também é um texto muito conhecido de todos nós, né? Ele diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Então é a ordem que ele manda para a salvação, crer, não é? Aí ele vai dizer no 2, na casa de meu pai há muitos aposentos, há traduções que dizem moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Amém, meus irmãos? Então, veja, é um dos galardões, a eterna e inequívoca presença de Deus nas nossas vidas, a morada eterna no céu, tá? A morada no céu. Aí, irmãos, a gente fala das mansões celestiais, né? Tem até um hino no Cantor Cristão, né, que dizia, tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus. Aí ele diz, é murada de jaspe luzente, é juncada com áureos troféus, né? E no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eternal. E aí ele diz no finalzinho, né, o poeta, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, né? Então veja, meus irmãos, é uma visão tão sublime, né, tão singular, tão maravilhosa, que as palavras não podem descrever, né? Por isso que o poeta, né, do cântico, da música, ele diz, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, né? Então, a presença de Deus, a visão eterna, né, de um lugar, de uma morada celestial, né? E isso nós também não alcançamos, não obstante tenhamos a salvação. Isso integra o galardão, o prêmio, né, que receberemos, né, à medida que trilhamos a jornada e caminhamos, né, fazendo, aperfeiçoando a nossa vida, tá? Acho que aqui eu terminei a apresentação. Então, veja, meus irmãos, nesses 4 versículos que nós lemos, né, nós começamos a falar a respeito disso, né, do aperfeiçoamento, né, dessa necessidade. Nas próximas lições, se nos permitir o Senhor, a partir do 15, né, nós vamos falar algumas coisas necessárias para isso, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre maturidade, o apóstolo Paulo vai falar sobre coerência, o apóstolo Paulo vai falar sobre exemplo, né? O apóstolo Paulo vai falar de cidadania celestial, né? São características, né, condições, né, do nosso aperfeiçoamento, né, do nosso crescimento dia após dia
dentro da perspectiva da fé. Amém, meus irmãos? Os irmãos querem colocar mais alguma coisa, ponderar? Nós estamos chegando à conclusão. Ficou claro? Há alguma dúvida? Bom, Jonatas, eu só queria, dentro dessa questão de prêmio, né, de recompensa, dizer que é aquilo que o próprio apóstolo Paulo citou, e você também acabou dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio que na eternidade por vir, tudo será tão pleno, tão sublime, né? Algo extraordinariamente maravilhoso, que, claro, neste mundo, nós jamais vimos igual. Nós jamais vimos igual. Nós podemos viajar para vários lugares bonitos, nós podemos ter toda a riqueza, nós podemos ter a saúde mais perfeita, a família mais adorável, entre aspas, né? Mas nós nunca conseguiremos mencionar aquilo que nós receberemos na eternidade por vir. É algo que, se nós usamos hoje 3, 4% de nossa mente, né, da nossa capacidade mental, imagine essa potencialidade a 100. Quando tudo estiver no lugar onde deve estar, ou seja, quando estivermos na presença de Deus. Eu penso que todo galardão que se possa imaginar, ele não se comparará, ou não se pode comparar, ao estarmos na presença de Deus. E tão belo é isso que João diz que nós andaremos em ruas de ouro. Eu acho que o que há de mais valor neste mundo seja o ouro, não sei, mas andar por ruas de ouro, né? E portões de cristal, aquelas coisas. Olha, é algo, eu acho que João, quando teve a revelação dos céus, era tudo tão maravilhoso, tão extraordinário, que ao se comparar com aquilo que nós vemos, ou poderíamos ver neste mundo, poderia ser comparado realmente com o andar em ruas de ouro. Ou seja, eu sou rico ao extremo, eu estou pisando sobre ouro. Uhum. Os meus pés pisam o ouro. E o ouro, para mim, né? Então, é tudo extraordinariamente maravilhoso. Eu penso que o galardão é muito mais do que nós poderíamos pensar, imaginar e até dizer com palavras o que será esse galardão, o que será esta recompensa, o que nós ganharemos, que nós já começamos a ganhar, né? Isso acrescenta-se aqui, o que nós já começamos a ganhar em Cristo Jesus a partir da graça imerecida de Deus que nós já recebemos por Cristo Jesus. Muito bem, irmãos. É isso aí, pastor. Em resumo, né? Não há palavras para descrever, né? Aquilo que aguarda aqueles que trilharem esse caminho, né? Caminho de vida eterna, esse caminho que é o caminho da salvação, né? Que tem como ponto de partida a salvação que recebemos em Jesus Cristo e que nos motiva a não estarmos parados, né? Mas a sempre trilharmos, sempre um degrau acima, sempre um pouco mais longe daquela velha natureza, né? Sempre melhores, irmãos, né? Que nós busquemos isso para a nossa vida, né? O aperfeiçoamento, né? Sermos melhores do que fomos ontem, porque o que nos aguarda certamente vale a pena, né? O pastor mencionou o texto, eu lembrei de outro, né? Que
as aflições, o apóstolo Paulo diz em Romanos que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, essa é a certeza e a motivação das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe, tá bom? Agradeço os irmãos estarem aqui participando conosco. Fico feliz sempre de ver os irmãos empenhados e, como eu disse, sempre afiados aí, teologicamente, olha, irrepreensíveis, né? Deus abençoe todos os irmãos. Pastor. Amém. Obrigado, irmão Jonatas, pela exposição. Obrigado aos amados irmãos que participaram conosco nesta manhã. É por isso que a escola bíblica dominical, irmão Jonatas, é sempre rica. É sempre rica. E não é só você que leciona, né? Nós aprendemos com você e nós participamos com você desse momento e crescemos muito. Então, a gente deve realmente valorizar esta oportunidade que temos, que é a escola bíblica, embora online, pelo menos por agora, né? Logo nós estaremos ali presencialmente, mas como é rico e como é bom ver vocês aqui. Nós temos aqui no vídeo 16 videozinhos aqui abertos, e como é bom ver vocês aqui. Que Deus os abençoe. Deus abençoe ricamente. Irmãos, hoje nós vamos ter o nosso culto presencial, né, ou semipresencial, às 18h30. Nós mandamos o link para as inscrições do culto. Aqueles irmãos que quiserem, que puderem ir, já fizeram as inscrições ou poderão fazê-lo para participar presencialmente. Louvado seja Deus que o número de contaminados e o número de mortos está caindo, e eu agradeço muito a Deus por isso. Espero que continue assim, né? Espero que as vacinas os irmãos estejam tomando no tempo devido, e alguns já tomaram 2 doses, outros 1 dose. Então, logo estaremos todos juntos, Deus assim permitindo. E o culto online continuará sendo transmitido, aqueles irmãos que não puderem estar, 18h30. Amados, que Deus os abençoe. Nós vamos orar nesse momento, encerrando a Escola Bíblica Dominical. Eu quero aproveitar a irmã Margarida, minha querida, se a irmã puder abrir o microfone e orar por nós, irmã, encerrando esse culto, tá bom? Amém. Esse culto na Escola Bíblica Dominical. Sim, amém. Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai Santo, por esse estudo, Pai Senhor, que o Senhor permitiu, Pai amado, para que nós possamos, Pai, crescer um pouquinho mais ainda, Senhor, em conhecimento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e a tudo que Tu és, Pai Santo. Pai querido, que nós possamos, Senhor, viver essa palavra, Senhor, não só no dia de hoje, Senhor, mas em todo dia das nossas vidas, Pai. Amém. Aperfeiçoando, Senhor, tentando sugar, Senhor, o melhor, Pai amado, das nossas vidas. Amém. Pai Santo, ainda quero pedir, Senhor, que o Senhor possa nesse dia, Senhor, ser com cada um de nós, ser com os enfermos também, Senhor, e agradecida, Senhor, por estar melhorando, Senhor, essa doença tão grave, Senhor, mas que glórias a Ti, Senhor, e está bem menor, Senhor, e que possamos assim, Senhor Jesus, podemos, Pai, viver essa semana, Senhor, o quanto o Senhor permitir, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Gratos a Ti, Senhor. É que eu oro, Senhor, e agradeço, Pai. E ainda peço, Senhor, pelo culto da noite, Senhor. Fale, Senhor, aos nossos corações, Senhor Jesus. E agradeço, Senhor. Um bom domingo para todos, Pai, em nome de seu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém, amém. Amados, Deus os abençoe. Tenham todos um bom almoço, um bom restar de dia. Amém. À noite nós nos encontraremos. Grande abraço a Amém. todos. Amém. Amém.
Deus Irmãos, abençoe. Deus abençoe. E a todos. Tchau, bom dia a todos. Dia, Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém a todos. Amém. É.